Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Segunda parte desse estudo de dom de profecia superior ao de línguas. Vamos ver que as igrejas pentecostais, que somam 550 milhões de pessoas no mundo, não é pouca gente, estão cometendo um erro gravíssimo, que é o de entender que esta língua, em hebraico chamado glosa, que Paulo comenta em 1 Coríntios 14, é uma língua babilônica, ou seja, confusa, que ninguém entende. E que não é nem sequer língua, mas é uma fraude. E aqueles que traduzem, interpretam, que Paulo ordena o culto de maneira que ninguém fale uma língua estranha sem que tenha intérprete, e um por vez. Então se comete dois pecados, que são pecados eclesiásticos na igreja pentecostal, que são de falar muitas pessoas de uma vez, uma língua que não se pode interpretar, porque não é língua, não é glossa, não é idioma, e que alguns querem justificar como não sendo a língua de Atos 2, sendo uma língua de anjos. Mas repare que o versículo 13, Paulo está fazendo uma afirmação retórica de 1 Coríntios. Ele não está falando que existe língua de anjos. Ele está dizendo, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Tá, existem línguas de anjos incompreensíveis, se todos os anjos na Bíblia falaram palavras com línguas compreensíveis? Isso aqui é uma afirmação retórica, isso aqui é um versículo que não é confirmado. A interpretação de que existem línguas de anjos não é confirmada em nenhum lugar da Bíblia. Nós não podemos afirmar pela ignorância, não podemos ter certeza pela ignorância de algo. Isso é um sofismo, é uma fraude. Não podemos prevaricar contra a palavra de Deus. Então aqui, esta língua que Paulo manda interpretar é na verdade um idioma que ele manda interpretar. Como vimos na primeira parte, Paulo diz, eu falo mais línguas do que vós todos. Ora, se ele fala mais línguas, ele fala mais idiomas, porque ele não fala mais babilonês, porque babilonês só tem um. É toda a língua de confusão. Então, essa língua não instrui, ela também não edifica e está proibida de, na liturgia do culto, ser praticada, como muitos cultos pentecostais se vê na internet ou mesmo dentro dos templos, pastores interpretando essa babilonês. Um fala o babilonês, glagatuga lagabu e ela jagadagaia do yuia. E o pastor interpreta, o outro intérprete diz assim, eis que estou aqui, meu servo, babaluia gagabuga gagaduga, mandei meu exército ao seu lado para vos promover, vos defender-vos da prosperidade. Adicanda baluba, eu vou salvar, eu vou curar. Isso é uma fraude, não existe esse dom. Esse dom de línguas, de Atos, é dom de traduzir um idioma. Por exemplo, Deus fala no culto, I'm here, my friends and sons. Eu estou aqui, meus filhos e amigos. I love my church. Eu amo minha igreja. Então isso é o dom de língua, de idioma. Falando inglês e o outro interpretando inglês e sem ter estudado. Porque se você estudou, já é outro tipo de dom. Não é o dom de Atos 2, que é o dom instantâneo, automático. Se você estudou, é outro tipo de dom, é o dom geral que Deus lhe deu, a inteligência, sabedoria, memória, para que você estudasse o inglês e traduzisse. Um missionário falando e pregando na igreja em inglês. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as línguas dos santos. Então nós vamos fazer aqui na segunda parte um estudo para você ver que o Antigo Testamento concorda que nesse dom de traduções. Em Gênesis 11:6, Deus lá, os 7, o povo tinha uma só língua
E Deus confundiu as línguas para que eles pudessem povoar a terra e parar a construção e o governo mundial ali na planície de Sinar, hoje o Iraque, né? Então, quando Deus também amaldiçoou o povo, não amaldiçoou, mas quando ele estava dando a lei, em Deuteronômio 28, 49 e 50, Deus amaldiçoou o povo dizendo: se vocês não obedecerem minha lei, eu os mandarei para um povo cuja língua não conheceis. Ou seja, o desconhecimento de uma língua, ou uma língua desconhecida, não é uma bênção, é uma maldição. Está do lado de Deuteronômio 28, 49 e 50, na lista das maldições de Deus. Também foi uma maldição a língua babilônica de Gênesis 11, 6, 7. O que Atos 2 fez foi inverter, cancelar a maldição. E Deus dá a interpretação e o conhecimento das línguas que derivaram da Babilônia. Então, em Cristo houve uma unidade, um governo mundial em Jerusalém e em Israel. Então, também nós vemos em outros versículos, Salmo 55, 6, que o salmista pede para Deus dividir as suas línguas e destruir os seus inimigos. Então, essa divisão de línguas é uma maldição, essa língua incompreensível é uma maldição, e o que Deus faz quando Ele abençoa em Cristo e em Pentecostes é nos dar esclarecimento da unidade, entendimento e dom de tradução de idiomas, não o babilonês. Ele não joga uma outra maldição na igreja. Se ele jogasse uma outra revelação para se falar babilonês e ter que se receber o outro dom para se saber a sua mensagem, eu pergunto aos irmãos, pergunto aos amigos, para que Deus perdeu tempo criando o povo de Israel, a nação de Israel, a língua de Israel, para dar os oráculos, como diz Paulo? Outra interpretação mentirosa de 1 Coríntios 14 é de que o versículo 14:2 fala de uma língua do céu. Então um pastor muito famoso aí, ele interpretou, fez uma pregação na internet, dizendo que essa língua é a língua dos anjos, a língua de mistério, a língua do céu, é diferente do Atos 2. Ora, já vimos que não é. O babilonês não traz bênção, traz maldição. Jesus falou em Kenos Glossa, novas línguas, ou seja, Atos 2 se confirmou Kenos Glossa, que é novas línguas, que é a língua, idioma, os idiomas falados pelas nações. Isaías 28:11, quando Deus amaldiçoa Efraim, os bêbados de Efraim, vencidos do vale do vinho, ele diz que falará em outra língua parta, mas o povo rebelde em Jerusalém não entendeu. Então, Atos 2, a tradução é parta, língua parta. Então, em Atos 2 está se cumprindo literalmente a maldição dos bêbados de Efraim, em Isaías 28:11, que é citado em 1 Coríntios 14 por Paulo, se referindo ao assunto das línguas. Então, Paulo quer profetizar. Então, qual é a mensagem de Paulo em 1 Coríntios 14? Não é anunciar uma nova maldição que veio do Antigo Testamento. Não, pelo contrário. Ele fala que nós devemos evitar a confusão e cair em maldição. E ficar falando línguas sem tradução. Ora, se você ficar falando idiomas na igreja sem tradução, Paulo já considera uma maldição, porque não edifica em nada a igreja. Não dá edificação para a igreja. Ora, falar uma língua que não é nem idioma na igreja, que não é nem tradução, e que um pastor, um evangelista, um irmão tenta falsificar uma tradução, é uma dupla maldição para a igreja. Então, irmão, arrependa-se, você é pentecostal, você é pastor, Deus tem suportado esse pecado litúrgico na igreja pentecostal com muita paciência durante décadas,
ele tem suportado esse pecado. Agora é hora de ouvir a revelação da palavra, pedir perdão e deixar de praticar isso dentro do culto, dentro da liturgia da igreja, para não envergonhar, não escandalizar o Evangelho de Deus e não cair na poderosa mão de Deus. Porque Deus, ele tem paciência, suporta com paciência, enquanto nós não temos consciência do pecado. Mas depois que a pregação, como essa que eu estou lhe dando, chega até nós, temos que nos arrepender, porque aí sim ele passa a pesar a mão sobre nós, sobre a igreja, sobre a denominação que não se corrigir, que não se arrepender desse pecado de interpretação e esse pecado litúrgico. É por isso, irmão, que eu digo, essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito boa para quem quer fazer pregações e estudo, porque ela dá hebraico e grego. A Bíblia de Estudo Palavras-Chave da CPAD, então ela vem com exegese de estudos bíblicos, homilética, e ela traz o grego e o hebraico para você tirar dúvida e aprofundar. Foi o que eu fiz nesse estudo, na primeira e segunda parte, para lhe mostrar que traduzir babalonês, bigalogadagadog, porque Deus está falando, como se fosse o dom de Atos dos Apóstolos, o dom do Espírito Santo, é um pecado litúrgico. Não pratique isso na igreja. Fale com seu pastor, com seu missionário, com seu evangelista, mostre esse filme, arrependa-se disso, e se a igreja não lhe ouvir, se os irmãos não lhe ouvir, procure outra igreja, outra congregação, porque Deus vai pesar a mão nessas igrejas que estão cometendo esse pecado litúrgico. E olha, saia, arrependa-se, lute pela sua salvação, dos seus amigos, de sua família, de seus irmãos. Isso está causando escândalo, não só nas igrejas, mas também nos gentios. Eu vou falar um pouco sobre a história dessas línguas estranhas, esse babalonês. Nos Estados Unidos, e antes dos Estados Unidos, nas igrejas metodistas, começou a haver procura dos dons do Espírito Santo. Movimento de santidade com Wesley, lá na Inglaterra, todos querendo os dons do Espírito Santo, não é? Então, os dons e os frutos do Espírito Santo. Mas Paulo enfatizou o amor e a profecia como dom do Espírito Santo. Não foi nenhum milagre, nem cura, ele foi muito sábio, ele deu equilíbrio. Ele disse, olha, que ele previa que a carne, a concupiscência dos homens, nos Estados Unidos o racismo, né? Veio William Seymour, na Rua Azusa 312, começou num prédio de madeira, alguns chamam de estábulo, uma congregação chamada Apostolic Faith, que veio do movimento de santidade de um outro pastor branco, chamado Parham, William Parham. E Parham, não sei o nome, o sobrenome Parham. Esse Parham tinha essa missão Apostolic Faith. E esse negro, William Seymour, aprendeu com ele, porque não podia entrar lá na sala de aula em Houston, ficava no corredor, porque ele era negro, filho de escravos. E depois ele criou um ministério para durar 50 anos na Rua Azusa 312, em Los Angeles. E lá começou então, dizem alguns, as pessoas a cair pelo Espírito Santo, a falar babalonês pelo Espírito Santo, e disse que esse era o dom de língua do Espírito Santo. Não é? A doutrina dele era uma doutrina evangélica, de santidade, salvação, e de um segundo batismo no Espírito Santo. Houve divisão, protesto das denominações protestantes da época, mas o movimento dele pegou fogo em todos os Estados Unidos e foi para o Brasil, veio para o Brasil também. Então, repare, baseado num falso dom. Olha o perigo que introduziu. Agora está correndo risco, essas igrejas que acreditam nisso, estão mergulhadas no misticismo hindu, no cria. Se você vê um pastor tremendo sua cabeça, jogando sua cabeça para o lado, quando vai pregar, quando vai fazendo assim, ó,